Glória a Deus, paz, mais uma vez. Vamos gravar agora a segunda parte do vídeo. De que Jesus veio nos libertar. Aí nós terminamos falando a primeira parte de João capítulo 1, versículo 29. Mas eu quero ressaltar que a partir do momento que Adão come o fruto, ele recebe a natureza caída e passa a conhecer o bem e o mal. Ele passa a conhecer o mal. E Satanás se torna o professor do mal para o homem. E Satanás vai ensinar o homem várias práticas do mal. Várias práticas do pecado, da rebeldia, da rebelião contra Deus. Satanás vai ampliar o conhecimento do homem a respeito do que é pecado contra Deus. Então, nós temos até o conhecimento do que é pecado. Nós temos até o conhecimento do que é errado. Mas nós só iremos praticar se nós escolhermos praticar. A natureza herdada foi sem escolha. Agora, a prática da tentação, Satanás só consegue nos derrubar se nós escolher cair na tentação que ele está nos tentando. Vamos continuar falando da natureza. Efésios capítulo 2. Olha o que está escrito na Bíblia Sagrada. Efésios capítulo 2, versículo 3. Olha só o que está escrito. Ó. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos. Olha isso que eu vou ler agora para você. Olha só, ó. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Aí o versículo 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Olha só. Olha que coisa linda. Versículo 3 de Efésios 2. Éramos, por natureza, filhos da ira. Éramos. Eu era criança. Hoje eu não sou mais criança. Hoje eu sou adulto. Eu era solteiro. Hoje eu não sou mais solteiro. Hoje eu sou casado. Então, era é passado. Não é mais presente. Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo, éramos por natureza filhos da ira. Qual natureza que habitava em nós que nos fazia filho da ira? Lógico que é a natureza de Adão. Lógico que é a natureza do pecado original. Éramos, não somos mais. Nós éramos, está no passado. Hoje, através do sacrifício de Cristo, a nossa natureza não é mais caída, não é mais contaminada. Vamos, louvado seja Deus, analisar agora 2 Coríntios, capítulo 5. Olha o que está escrito. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Vamos ler a partir do versículo 18. Olha o que diz. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, olha, presta atenção, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Reconciliar o que? Fazer as pazes. Deus estava em Cristo, aonde? Na cruz do Calvário, reconciliando consigo o mundo, fazendo as pazes com o mundo. De quê? Da prática errada que os homens estavam praticando? Não! Da genética caída que nos fez ser filho da ira. Através do sacrifício de Cristo, através do Cordeiro de Deus que Deus enviou, Deus estava fazendo as pazes com o homem. Olha o que a Bíblia diz. Vamos continuar a leitura, ó. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, a humanidade, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. O que significa não lhes imputando os seus pecados? Quando Deus estava reconciliando a humanidade consigo mesmo através do sacrifício de Cristo,
Deus não estava olhando para a prática de vida errada que o homem estava praticando. Por que Deus não olhou para isso para enviar Jesus? Porque quando Deus disse em Gênesis 3,15 que ia enviar Jesus, essas práticas pecaminosas que nós conhecemos hoje, que os homens estavam praticando naquela época, não existia ainda no Jardim do Éden. Então, Deus não falou assim: eu só vou enviar meu cordeiro, eu só vou enviar o meu filho se vocês não estiverem praticando o erro. Deus não olhou isso, Deus não falou isso. Deus enviou Jesus, porque quando Deus disse que ia enviar Jesus, essas práticas no plural, esses pecados não existiam ainda. Só existia uma desobediência, que foi a de Adão, que nos fez pecadores por natureza. Então, para enviar Jesus, Deus não olhou a condição do homem. Por quê? Porque Deus tinha dito que ia enviar no Jardim do Éden. Agora, vamos analisar para ver. Nós lemos o versículo 18 e o 19. Vamos ler agora o 20. Vamos analisar para ver se tá bom, irmão. Então você está dizendo que Deus enviou Jesus e reconciliou o homem e não olhou para as práticas de vida de um homem errada, que o homem estava praticando. Para enviar Jesus, Deus não olhou para isso. Agora vamos analisar o versículo 20. O que diz? De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha só que coisa linda. Primeiro, Deus estava em Cristo reconciliando, fazendo as pazes consigo mesmo, com a humanidade, trazendo o homem novamente para si. Ele não olhou a prática de vida do homem para enviar Jesus. Não. Ele enviou Jesus, o homem estando praticando um monte de coisa errada. Mas agora, depois que ele reconcilia o homem da natureza, olha o versículo 20. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Ou seja, se arrependam, se convertam, se tornem amigos de Deus. De quê? Da natureza? Não, porque da natureza nós não podíamos fazer nada. Foi Deus que enviou o seu bendito Cordeiro. Agora é da prática de vida. Agora é do caráter, do comportamento, da conduta. E nós estaremos fazendo um vídeo aqui no canal para a glória de Deus, para mostrar que o Espírito Santo não converte, que o Espírito Santo não arrepende ninguém, o Espírito Santo não força ninguém, que é o homem que tem que se converter, o homem que tem que se arrepender, o homem que tem que ouvir a voz do Espírito Santo e guardar a palavra e obedecer a palavra. Nós iremos fazer um vídeo sobre isso. Eu quero agora te mostrar na Bíblia Sagrada o que aconteceu com Pedro. Atos, capítulo de número 10. Olha o que aconteceu com Pedro. Atos 10, versículo, vou ler aqui o 13, o 14 e o 15, para nós não tomar muito tempo, mas você analisa e vê se é mesmo o que eu estou dizendo aí na sua Bíblia. Lê os versículos anteriores, mas eu vou ler a partir do 13, E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Olha só, o que aconteceu aqui? Pedro estava com fome, aí estavam preparando a comida, Pedro subiu para o terraço. E Deus levou ele no arrebatamento. Deus arrebatou ele no arrebatamento de sentido e fez o quê? Amostrou os animais que na lei de Moisés eram animais impuros. Tá escrito aqui, os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Os animais que eram impuros era a representação do gentil. E Deus falou para Pedro: Pedro, mata e come. Pedro: eu? Não, nunca. Não, olha só o que ele diz, nunca comi coisa alguma comum e imunda. Olha o que Pedro fala para Deus: eu não. Aí o versículo 15, e segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. Pedro estava dizendo na visão que o quê? Que o gentil era imundo. Mas Deus vai dizer aqui, não faças tu comum ou imundo ao que Deus purificou. Deus purificou o gentil. Como Deus purificou o gentil? Através do sacrifício do seu Filho Jesus Cristo. Vamos ver Pedro dizendo no versículo 28 de Atos 10.
Olha o que está escrito. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito a um varão judeu ajuntar-se ou achegar-se a estrangeiros, mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. A nenhum homem chame comum ou imundo. Pedro, quem te mostrou? Deus. Pedro, quem te disse isso? Deus me disse. Eu purifiquei o homem. Isso está aqui no versículo 15 de Atos 10. E não me diga que Cornélio já era convertido, não. Cornélio orava, Cornélio dava esmola, mas no capítulo 11 de Atos, Pedro vai dizer que o anjo apareceu para Cornélio e falou: envia varão a Jope para chamar Pedro, para que ele te diga palavras para que tu se salve, tu e a tua casa. Ele ainda não era convertido, não era salvo em Cristo Jesus ainda, não tinha confessado Jesus e passado a praticar a palavra, como a palavra é, 100%. Não tinha ainda, ele não tinha se convertido ainda. Então Deus vai dizer para Pedro: ó, não chama de impuro aquilo que eu purifiquei, não. E Pedro diz: ó, Deus me mostrou, Deus me disse para eu não chamar nenhum homem de comum ou imundo. Por quê? Porque ele purificou. Purificou o quê? A natureza, através do sacrifício de Cristo. E olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Primeira carta a Timóteo. Olha só. Capítulo 4, versículo 4 e versículo 5. Olha o que Paulo disse, ó. Porque toda criatura de Deus é boa, e não há nada em que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Aqui está falando o quê? A prática de vida. Mas no versículo 4, ele está falando, ó, toda criatura de Deus é boa. Por que é boa agora? Pós-sacrifício de Cristo. Porque o sangue de Cristo nos limpou. O sangue de Cristo nos purificou. Talvez você pode já ter pensado, mas no Salmo 51, Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe. Lógico, foi antes do sacrifício de Cristo. A natureza do homem era caída, com certeza. Mas após o sacrifício de Cristo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, não é mais caído, não é mais miserável, não é mais pecador por natureza. Vamos ver 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha só que coisa linda. Não vou ler de novo 17. Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Olha só, o templo de Deus, o nosso corpo, é santo. Santo, separado do pecado. Não habita mais em nós a natureza caída, por causa do bendito sacrifício de Cristo. Não por causa de nós, mas por causa de Cristo. Mas você pode se perguntar, irmão, então se a nossa natureza não é mais caída, por que a gente sente frio? Por que a gente sente fome? Por que a gente tem que tomar banho? Por que a gente morre? Tudo isso aconteceu com Jesus e a natureza dele era santa. Entendeu? Então, vamos, louvado seja Deus, encerrar por aqui. Glória a Jesus, esse vídeo. Coisa linda, irmãos. Coisa linda é nós podermos analisar nas Sagradas Escrituras que Jesus Cristo pagou o preço por nós. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo se entregou por nós. E o último versículo que eu vou ler, para a gente encerrar esse vídeo, para a glória de Deus, é Colossenses capítulo 2, versículo 14. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e a tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente,
e deles triunfou em si mesmo. Oh, aleluia! Ó, a cédula que era contra nós, ele, ó, riscou. Ele cravou na cruz, ó. Tá pago. A dívida que o homem tinha com Deus, o escrito de dívida por causa de Adão, está pago. Agora você precisa confessar a Jesus, obedecer a sua palavra e não contaminar as suas vestes. As vestes brancas que ele te deu, o sangue dele na cruz, você não pode contaminar ela com o pecado prático. Lembra? Pecado da natureza, Jesus aniquilou, Jesus desfez na cruz. O pecado prático, você tem que vigiar, eu tenho que vigiar, para não praticarmos contra Deus. Vigia e ora, para não cair em tentação. Foi isso que Jesus disse, Mateus 26:41. Vigiar e orar, para não cair em tentação. Fique de pé, obedeça a Jesus. Jesus está voltando. A sua natureza é santa. A sua natureza foi lavada pelo sangue do Cordeiro. Não tem nada mais puro do que o sangue do Cordeiro. Não tem nada mais limpo, purificador do que o sangue do Cordeiro. E está repreendido em nome de Jesus todo o ensinamento que desqualifica o sacrifício de Cristo, que tira a essência para que Cristo foi enviado, que nega o que Cristo fez na cruz, porque isso é uma heresia gritante, dizer que Jesus morreu na cruz e não limpou a nossa natureza. Se ele veio por causa da natureza, se ele veio por causa do que Adão fez e nos contaminou, Jesus veio te libertar da natureza caída de Adão. Ele veio para te arrancar essa maldição que habitava em você, em mim e em toda a humanidade. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.